Eu vi algumas coisas de box model. Eu acho que tem o vídeo, mas não tem o conteúdo, né? É. Então, boa noite, pessoal. Vamos gravar aqui né, um pouco do que a gente vai falar um pouco sobre o Box Model, né? Também conhecido como modelo de caixa, né? Então, vamos lá. Vou começar aqui pelo index. E só para quem quiser, tá bom? No meu repositório tem aqui, ó, CSS Box Model explicado, tá? Então, todo o código que eu vou mostrar tá aqui, beleza? Então, eu vou executar aqui o index.html. Acho que aqui, se você abrir, tem um link para o GitHub. Dou iniciar. Então, né, num primeiro... Deixa eu deixar um pouco maior aqui. Deixa eu ver. Chegou o Renato aí. Boa noite, Renato. A gente acabou de começar, viu, Renato? Então, a gente está falando aqui de Box Model, né? A gente acabou de começar. E aí é o seguinte, em poucas palavras, é que tudo no HTML, né? O que é o HTML? O HTML são as tags, né? Então, você pega um H1, pega um P, pega um select, um input, tudo é uma caixa. Então, por isso que é Box Model. E aí, o que acontece? No CSS, uma das coisas que a gente apanha muito é quando você quer fazer um layout. Né? Você quer fazer uma página pessoal, você quer fazer uma página do seu negócio mesmo, e geralmente você tem que fazer o layout disso, né? Poxa, aqui na esquerda eu vou ter um menu, aqui em cima eu vou ter né, uma navegação. Então, sempre você acaba fazendo layout. Ou mesmo, eu tenho uma funcionalidade que é uma parte de revisão. Eu quero fazer a revisão de um produto, alguma coisa, né? Então, uma caixinha onde a pessoa tem uns campos, eu clico ali e ele faz um review. Então, é muito comum a gente precisar, né, a gente querer fazer o layout, tá? E aí tem um outro vídeo onde eu explico mais sobre layout, container, tá? Então, aqui é uma sequência desse vídeo onde eu falo de containers, tá? E eu falo de layout, eu falo de grid. Então, esse aqui é uma continuação. Eu recomendo ver o outro vídeo também. Mas isso aqui dá uma base. E lá nesse vídeo de layout, né, e containers, eu cito muito o box model, porque lá eu não falo do box model, tá? Então, vamos lá. Então, a gente pode dividir em 4 partes. Eu tenho conteúdo, eu tenho espaçamento, eu tenho borda e eu tenho margem, tá? Viu, pessoal? Vocês podem me parar a hora que vocês quiserem, tá bom? Então, a Nana chegou aí também. Boa noite, Nana. A gente acabou de começar, tá? A gente começou a falar aqui do modelo de caixa no CSS. Então, por favor, me Boa interrompam. noite, professor. Boa noite. Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Então, eu estava falando, né, que a gente quer fazer layout com CSS. Daí tem uns vídeos que eu falo um pouco de layout, container. E aí, sempre que você fala disso, você fica referenciado ao Box Model, né? Então, em o Box Model, né, a gente pode falar em conteúdo. Então, por exemplo, aqui. Esse aqui é o meu conteúdo. Eu coloquei um H1 aqui. Vamos dar um inspect aqui. Vou colocar aqui na lateral, que eu acho que vai ficar melhor. Tá, então, olha só. Eu tenho uma div, ela tem conteúdo. Aí depois, na parte que fica em volta do conteúdo, eu tenho um preenchimento. Alguém sabe qual que é essa propriedade que eu mexo nesse preenchimento? Alguém lembra? Se eu quiser aumentar esse espaço aqui dessa área do preenchimento, que está em volta do conteúdo. Alguém lembra qual que é a propriedade do CSS que faz isso? É o padding, não é? Padding, perfeito. Então, o preenchimento, né? É o padding. Aí, depois do padding, eu tenho borda, tá? Então, o borda é o border mesmo, né? E depois, a parte mais externa é o margem, tá? Então, eu tenho margem. Então, é isso. Isso é o box model, tá? Então, só que você tem que ter em mente isso, tá? E aí, é claro, eu vou dar mais detalhes que a gente sempre cai numa pegadinha. Então, quando você põe um H1 na tela, ele tenta ocupar o máximo de espaço. Por quê? Porque ele é um modelo de caixa, tá vendo? Ele tenta ocupar, tudo bem que é porque isso tem um display de block, né? Então, ó, ele tenta ocupar tudo. E aí ele tem essa caixa. Então, você pode pôr caixa onde você quiser, tá?
Então, vamos lá, vamos continuar. Tudo bem até aqui? Beleza. Então, aqui eu tenho um elemento, tá? Então, a gente sabe... Opa, deixa eu esconder aqui. Eu tenho um elemento aqui, e eu pergunto, ó, tá vendo? Eu passo o mouse, ele faz um efeito aqui que ele deixa um pouco mais claro, né? Tem uma ação aqui, que a ideia é eu clicar aqui e fazer uma ação. Aí eu pergunto para vocês, que elemento é esse aqui? Qual elemento do HTML é isso aqui? Né? Porque ele... É um botão, vai- professor. Tá. Então, eu também, né, se você pensar em fazer um HTML semântico, você vai pensar ou um botão ou uma âncora, né, que é o ahref, né, que é o âncora. Mas eu fiz isso aqui só para pegadinha Estilizado, mesmo, isso. né? Oi? O que foi? É uma H1 estilizada? Isso. Então, porque eu queria mostrar exatamente isso, que qualquer elemento você transforma ele numa caixa. Porque você mexe em preenchimento interno, você mexe em borda e você mexe em margem. Então, você consegue transformar qualquer elemento HTML numa caixa, tá? Então, aqui você tem a impressão que é um botão, mas é um H1, tá? E você pode colocar eventos, fazer um clique aqui para fazer qualquer coisa. Então, o que eu quero dizer é que é importante você ter esse conceito. Tudo no HTML é um elemento de caixa. Ponto. Tá? Então, tá errado aqui? Tá errado, porque eu deveria fazer mais semântico, né? Fazer um button ou uma âncora. Mas só para demonstrar, né, que a gente consegue fazer isso. Aí, vamos continuar aqui. Deixa eu diminuir aqui. Vamos ver quem chegou aqui. Deixa um pouco, participantes. Então, ah, Juliana chegou aí. Boa noite, Juliana. Boa noite, professor. Boa noite. Então, a gente está aqui falando do Box Model, né? Eu acho que tem algumas pessoas que não viram, né, o Box Model, então eu resolvi mostrar isso, que ajuda bastante no layout, tá? Então, tem alguns, acho que pode ter visto já. Então, a gente acabou de começar, beleza? Mas, aí, de novo, vocês podem me interromper, me perguntem, me parem. A gente está aqui numa conversa bem... Mesmo, a gente está gravando, mas mesmo que o vídeo não fique legal, né, ou fique muito longo, sei lá, depois a gente vê o que faz, tá? Tá, deixa eu ver aqui. Qual elemento tag pode ser uma caixa? Deixa eu lembrar o que eu queria dizer aqui. Qual elemento, né? Qual tag pode ser uma caixa? Ah, é. Não, aqui então eu fiz aquela pergunta lá do botão, né? Então aqui a resposta é que você pode pegar, criar uma classe CSS. Daí você põe margem, você põe borda, você põe padding. E aí o fato é que qualquer coisa pode ser uma caixa, né? Então não importa qual tag. Você pega uma tag de lista, você pode transformar ela numa caixa, tá? Porque, no fundo, tudo é um elemento HTML e a base dele é box model. Tá? Então, olha aqui, aqui eu criei uma div, eu dei essa classe box para essa div, e nessa classe box eu coloquei essas propriedades, tá? E aí, o que é legal, que ajuda muito a gente? Reparem nessas cores aqui, tá? Então, note que sempre o conteúdo vai ser azul, sempre o padding vai ser verde, a borda vai ser né, um tom de laranja, e o margem também é um tom de laranja um pouquinho mais escuro, tá? E aí o que acontece? Você pega um elemento, não importa qual, lembra que tudo é caixa? Mas eu vou pegar o que eu fiz aqui, tá? Essa div. Eu vou descendo aqui no DevTools, eu tenho exatamente essa caixa. Então, olha só, eu tenho margem, tá vendo que a hora que eu passo o mouse aqui, ele seleciona a margem? Porque a margem é 20, tá? Se eu vier aqui e aumentar essa margem, pegar uma água. Ah, então, aqui. Eu vou subir. Eu tenho aqui a margem 20, né? Então, se eu vier aqui aumentar isso aqui para 200, olha, eu fico uma margem, na hora que eu passo aqui, olha só, tá aqui a margem de 200, em todos os lados, né? Então, se eu vier aqui no padding, tá 20, aumentar, então a gente vem aqui no box de novo, eu subo aqui, padding, é o espaçamento interno, né? Que tá depois do conteúdo, tá? Então, por 200, vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha lá. Tá? Tanto é que ele pôs esse espaço interno, ele nem coube colocar o conteúdo, né? Porque ele tem margem aqui no lateral, margem aqui, não conseguiu encaixar. Daí ele quebrou de linha aqui.
tá? Então é isso, a resposta é, qualquer coisa pode ser uma caixa, tá? Então o conceito é simples, mas às vezes a gente cai nas pegadinhas, tá? E aí é muito importante também entender e usar isso aqui como guia. Isso aqui ajuda muito quando você está fazendo layout. É fundamental. Tá bom. Então agora vem aqui uma pergunta para o Jonathan. Ó, eu tenho essa caixa, que é uma div, poderia ser qualquer coisa, né? Mas é uma div. Aí nessa caixa, opa, peraí, deixa eu tirar aqui por enquanto. Nessa caixa, eu coloquei essas propriedades. Então, eu coloquei uma margem de 20, uma borda de 10, um padding de 20, e eu falei que ela tem um tamanho e altura, pode ver que ela é um quadrado, de 150, tá? Aí a pergunta é, qual o tamanho dessa caixa? Tá? Aí eu posso te garantir que ela não é 150, por mais que você falou que o tamanho dela é 150, tá? Não é 150. Então, daí eu falo. Será que é 160, 180 ou 210? Tá? Então, pode dar um chute aí, Jonathan. A pergunta vai para o Jonathan, porque eu tenho certeza que ele não... É a primeira vez que ele está assistindo, tá? Mas se alguém quiser chutar também pode. É que tem alguns que já sabem a resposta, então... Eu acho que é 210, professor. Tá. Por que você acha que é 210? Porque quando você coloca o tamanho da caixa, mas você mexe na borda, na margem e no padding, ele aumenta, né? Uhum. Certo. Tá. Não, então, perfeito. É isso aí, tá? Então, ó, se eu der um inspect aqui, a gente comprovar isso, a gente seleciona a caixa aqui, tá aqui selecionada, eu desço aqui, e olha lá, qual o tamanho da caixa, né? Que a caixa é esse tamanho inteiro aqui. O tamanho dela, você vê que a margem está fora do tamanho, certo? Mas aí se eu somar 10 da borda com 20 da parte de baixo, daí 150 com mais 20, com mais 10, eu tenho 210, né? Então, ou seja, o espaço da caixa, eu só não consigo, por que eu não considero a margem? Porque a margem, tá vendo? Ela tá aqui, ela tá sendo um espaço para distanciar dos elementos dos irmãos ou que estão embaixo e em cima. Então, geralmente eu quero, lembra quando a gente tá fazendo o desafio do Wordle? Eu queria uma caixinha lá de 62. E como que eu calculo aquele 62, né? Então, tem borda, eu tenho que levar a borda, o espaço interno e o tamanho do conteúdo, né? Então, basicamente é isso, tá? Então, às vezes, a gente engana, porque a gente fala, poxa, eu coloquei 150 aqui, mas se você medir em pixels, você dá um print aqui, levar num GIMP ou algum projeto de imagem, você vai ver que ele tem mais, né? Porque é a soma disso aqui. Beleza? Então, você matou a charada aí, 210, sim. Tá. Aí eu pergunto, agora, eu tenho duas caixas, o box 1, tá? Posso até deixar aqui, ó, tem o box 1 e box 2. O box 1 tem essa quantidade de margem, padding, né, tamanhos aqui. A box 2, ela tem a mesma coisa em tamanho e altura, mesma coisa em espaçamento, a única coisa que é diferente é até uma margem, né, um pouquinho diferente. Aqui em cima é 15 e aqui é 20. E aí a minha pergunta é, qual que é a distância entre essas duas caixas? É 20 É, px. de PX. Ô, Jonathan, você já assistiu esse vídeo aqui, cara? Não é possível. Ninguém acerta isso aqui, Não, cara. como é que é? Ninguém acerta isso aqui de primeira. Não, é a primeira vez que eu tô vendo, mas daí é porque daí eu tô fazendo alguns uns projetinhos e eu já percebo mais ou menos, porque eu já tive bastante Ah, problema nessa área. massa. Então você já aprendeu na dor aí. Beleza. Isso É, mesmo. isso. E aí, mas qual que é a resposta? Por que que isso acontece? Porque a margem, né? Porque em teoria, se eu ponho 15 aqui e eu ponho 20 aqui, e margem é uma coisa externa, eu gostaria que fosse 15 dessa mais 20 dessa. Essa era a distância que eu esperaria, né? Se você não sofreu, não tentou bater na cabeça, você chega nessa conclusão, né? Que é errada. Aí o Box Model mostra pra gente, olha só, margem, aqui tem 15. E você tá vendo que o 15 não ocupa todo o espaço? Tá vendo que o 15 fica um espacinho ali embaixo? Deixa eu dar até um zoom aqui, ó. Eu ponho o 15, olha só o espacinho ali embaixo. E aí quando eu pego o espaço dessa outra caixa, qual que é a margem? 20. Olha lá, 20 ocupa tudo. Então eu sei que é 20 mesmo, tá? Porque a grande sacada aqui é que a margem, ela colapsa.
Então, ele pega todo o espaço externo das caixas, ele não soma. Ele pega e qual que é o espaço da maior? O espaço da maior, nesse caso, é 20. Então, eu vou por 20 entre os elementos, tá? E daí, note que aqui, tá vendo que tem uma pequena diferença? Então, note que o espaço aqui é 20, mas aqui é 15, tá? Então, olha só, aqui tem 20 na margem esquerda. Mas se eu pegar a de cima, aqui em cima tem 15. E aí você vê que tá um pouquinho torta, né? Torta não, né? Mas o alinhamento aqui, né? A segunda caixa tá um pouquinho para fora por causa disso. Tá? Então, aqui ele não fez esse cálculo, ele só fez por isso que é na hora que ele está colapsando, ele está somando todas as bordas que tudo tem, e ele fala, não vou adicionar, eu vou tentar encaixar uma na outra e ver o que eu consigo fazer. Então, uma vez que a gente entende isso, aí fica mais fácil fazer o layout, tá? Mas quem teve que aprender na marra acaba batendo um pouco a cabeça para entender isso. Mas é bem simples o conceito, só que não é tão óbvio, né? Então, beleza, vamos continuar aqui. Esse é um problema do próprio CSS, né? Eu vejo que tem muita gente no começo passa esse trabalho, aí eu fui ver algumas coisas ali e vi que muita gente reclama disso. Até hoje nunca foi mudado aquilo ali, né? É como se a margem fosse invisível, né? E ela sobrepõe uma a outra, mas ela pega sempre o maior, né? É. Então, mas eu vi algumas explicações para isso, né? Tipo, porque ele quer colapsar. Então, quando você entende a especificação, né, que a W3C fez a especificação do CSS, você vê que eles têm uma lógica, por que eles fizeram dessa forma. Então, quando eu vejo lá, eu até entendo. Falo, não, beleza, demora um pouco para entender, mas depois faz sentido, porque senão poderia ser pior fazer do outro jeito. E aí, tem uma outra coisa. Imagine que se eles mudassem, igual você falou assim, depois de uma versão, o CSS agora passou a, sei lá, ele soma ou ele toma outra. Imagine quantos sites na internet vão ser quebrados, porque agora o CSS mudou essa regra. Então, uma vez que eles fizeram a especificação, eles colocaram num grupo, todo mundo discutiu, a opção 1 é fazer assim, a opção 2 é fazer assado, e todo mundo votou, não, eu acho que assim é o jeito que faz mais sentido. E aí eles fizeram essa votação. Isso é a especificação da linguagem, né? Inclusive, se você entrar nos sites lá, essas discussões, essas specs, assim, né? Elas não são fechadas, elas são... Todo mundo consegue ir lá e ver. E são documentos bem densos, né? Então, assim, nem sei se a título de aprender, eu não sei se é tão válido, né? Eu acho que para quem quer contribuir com o CSS, é um documento legal, mas para quem quer só aprender, eu acho que lá não é muito denso. Mas o que eu quero dizer é que, uma vez que eles decidiram isso, pode ser que tem regras que eles falaram, poxa, vamos mudar isso. Mas, no geral, eles tentam sempre deixar retrocompatível. Então, quando sai uma versão nova do CSS, eles não querem quebrar os sites que já estão na internet aí há 10 anos, há 20 anos, que foram feitos e não mexeram, tá? Então, tem site hoje que, se bobear, tá lá com o table e tá feito layout com table e eles não quebram, né? Então, daí aqui tem um resumo. Qual que é o resumo? Como alterar tamanho de uma caixa. Com conteúdo, então se você pega o line height, a altura da linha, ou você aumenta o tamanho da fonte, você aumenta o tamanho do conteúdo, tá? Então essa é a primeira forma de você aumentar o tamanho da caixa, porque você foi lá e aumentou o tamanho do conteúdo, seja com fonte, seja com bold, né, o que seja. Aí depois, com pad, então o preenchimento interno, com a borda, né? Então essas são as formas. E quando a gente altera a altura né, altura e tamanho. Então, quando você mexe no width e no height, você também altera o tamanho, tá? E aí o ponto de atenção é referente à borda, que a gente acabou de ver. A borda não, desculpa, a margem, né? Então, a margem, ela colapsa usando o tamanho da maior margem entre os elementos. Vamos ver. Agora, acho que tem mais uma... Tá. Aí, surgiu um negócio bem legal. Isso é uma coisa que a galera sofria muito, né? Em calcular, tem que ficar fazendo matemática. Poxa, eu queria uma caixa de 62 para fazer o Wordle. E é chato, né? Ficar fazendo esses cálculos. Poxa, eu tenho que descontar o tamanho do conteúdo, não sei o quê. Então, depois, eu não lembro exato que ano, mas já tem um tempo, mas foi uma coisa mais nova. Eles inventaram uma nova propriedade chamada box sizing. Então, olha que massa. Olha só que eu tenho a mesma definição de box, ó. Eu tenho essas duas boxes. Essa box tem margem, padding, tamanho e altura, né? Então, 15, 20 e 90. E aqui é igualzinho.
Mas aí eu pergunto para você, qual o tamanho dessa? Então a gente já sabe, né, que é a soma, né, do pad em vezes 2, porque não tem borda aqui, o pad em vezes 2 mais o tamanho né, da altura aqui. Então é 90 com mais 2 vezes 20 aqui. Só que aí dá um tamanho, né, que é a soma disso aí. Então, ó, vamos tirar a prova disso. Olha lá, eu venho aqui, olha lá. Não, peraí, uma caixa mais interna aqui, peraí. É isso aqui. Tá, então, ó, olha lá. O tamanho não tem borda, então é o 20 com mais 90, que é o espaço interno, tá? Então, 90, que é o azul, mais 20 nas laterais, né? Só que tem hora que você quer que o tamanho seja 90. Sei lá, o designer passou para você, o designer falou, galera, o layout aqui é com base em múltiplos de 30, e eu quero que as caixas tenham 90 pixels, né? Os designers, geralmente, eles são pixel perfect, eles gostam de falar em pixel, tá? Então, existe uma propriedade chamada box sizing. Então, você vem nessa caixa, você vem aqui, olha só, vou pegar essa caixa aqui de novo, eu venho aqui e ponho assim, ó, box sizing, o padrão é content box, eu ponho para border box. E aí, qual a maravilha desse? É que a maravilha disso se eu perguntar para você qual que é o tamanho dessa caixa, você vai falar, se tem um box sizing border box, o tamanho dela é o tamanho que você deu. Então, ela tem 90. Você não precisa calcular padding, borda, nada. Você vai saber que ela tem 90. Então, se você medir aqui, vai ter 90. Então, isso é legal. Quando você quer fazer isso, você quer pôr um tamanho, box sizing ajuda, você não precisa ficar fazendo conta. Você põe lá o tamanho que você quer e ele vai seguir, tá? Então, tinha uma época que não tinha box sizing, mas já não é uma coisa tão nova assim, tá? Mas era uma coisa que não foi sempre que existiu. Mas então tem muitas pessoas que fazem layout que colocam box sizing, tá? Inclusive tem alguns resets, né? Aquele reset CSS, que é aquele CSS que você importa. Tem pessoas que colocam tudo box sizing border box. Então ele dá todos os elementos do seu HTML que você for criar, ele fala que o padrão é esse. Beleza? Então essa aqui é uma sacadinha bem legal, tá? Então fazer o Wordle usando um box sizing ajuda bastante. Tá? Porque se você for medir com uma régua e ver que lá a caixinha tem 62, você vem aqui e põe 62, ele vai ficar com o tamanho 62. Então você vem aqui, ó. Ele vai ficar um quadrado perfeito, 62, tá? Inclusive, se você aumentar muito a letra, se eu não me engano, acho que a letra ela vai espirrar para fora. Quer ver? Vamos aumentar o tamanho da letra só para ver. Font size, 16px, que é o padrão. A gente vem aqui e vai aumentando. Ó, vai sair da caixa, tá vendo? Mas ele não aumenta a caixa. Tá? Agora vamos vir aqui, vamos tirar isso aqui. Só que ele não aparece, né, professor, fora da caixa, né? Ele não expande para fora, parecendo a letra como se estivesse caindo, né? Ele fica só oculto dentro dela mesmo, né? Isso. Vamos pôr uma cor nela aqui também. Ixi, coloquei uma cor linda. Então, ó, se eu deixar o box sizing, né, ele fica para fora, né? Porque ele quer manter a regra do box sizing. Que o box size ele não quer mudar o tamanho daquilo. Aí tem outras regras que você mexe referente a texto. Você fala, eu quero que ele quebre para a linha de baixo. Daí tem outras regras que é referente à fonte, daí o conteúdo, tá? Mas referente a box sizing é isso. Agora, olha se eu tirar esse daqui. Tá vendo? Se você aumenta a fonte, ele vai aumentando. Ó, eu vou aumentando a fonte. Eu achava que ele desaparecia, só ficava a parte que tá dentro da caixa, mas não, né? Não, ele não desaparece. Olha a diferença aqui que acontece aqui, né? Aqui ele tenta ainda. Mas aí tem outras propriedades diferentes à fonte, daí você conserta isso aqui, tá? É bom que agora eu também sei como fazer a letra fora da caixa, tipo um designer, fica legal. Às vezes o que você quer fazer justamente é isso, né? Isso, né? Eu tô tentando, eu tô criando uma logo aqui para um amigo meu e precisava da letra fora da caixa, eu tava tentando agora então. Bem simples dessa forma.
E aí, se você junta esse conceito do Box Model com aquele vídeo do Flexbox, né, então eu diria que já ajuda bastante quando você está pensando em layout. Tá? Ajuda o conceito. Então, uma vez que você vai entendendo o conceito do CSS, você passa a gostar mais do CSS. Isso é bem legal. Né? Ele é chatinho, tem bastante regras, né? Por exemplo, essa da margem aí. Mas depois que você entende, daí você vê, poxa, existe o box sizing, tá? Então são truques que a galera foi inventando, foi evoluindo, porque o CSS é uma linguagem que sempre está evoluindo, né? Então ele sempre vai tendo coisas novas, né? Igual o Flexbox, depois veio o CSS Grid, tá? Então, o modelo de caixa, tá? Então, para quem não viu, o repositório é esse aqui, tá? Então você entra no GitHub, meu GitHub aqui, que é o Wojciech, aí CSS-Box Model, tá? Então, tem todo esse código que eu fiz, tá? Então você consegue baixar, ver toda a classe, ó. Eu tentei fazer assim, você pega o último, eu sempre tenho o CSS e o index, então eu sempre tentei fazer um parzinho, para você ver só o CSS daquela página que eu estou mostrando. Tá? Eu tentei só para fazer mais sentido. Então, o Box Model é uma coisa rápida, mas é uma coisa que pega muito no pé da gente se a gente não sabe esse conceito. Tá? Principalmente você falar para uma pessoa que você vai pegar um H1 e vai fazer ele parecer um botão, as pessoas bugam, né? Falam, não, mas eu tenho que usar um button, né? Então, na verdade, não, porque tudo no HTML é um modelo de caixa. Tá? Agora, se é semântico você querer fazer isso, aí é outra discussão, tá? Então, é claro, se você quer fazer um botão, é legal, você usa um button, né? Mas aí é outra discussão, mas o fato é que, em teoria, você pode, por causa disso, tá? Então, o div, você pega um div, uma section, você pega um header, um nav, todas essas regras que a gente viu aqui se aplicam a todos os elementos do HTML. Perguntas? Não, professor, foi bem explicativo, entendi perfeitamente. Clareou um pouquinho mais.